Hoje o nosso papo é sobre cronograma da empregada doméstica. Então, hoje eu quero falar com você alguns pontos importantes, por que alguns cronogramas funcionam, outros não, e como você pode orientar aí a sua empregada doméstica para que ela tenha um planejamento, uma organização mais certa, melhor com relação à rotina do dia a dia. Eu vou começar falando para você quando uma empregada doméstica não tem um planejamento, não tem uma organização, como que é a rotina dela? Ela já chega na sua casa correndo, né? Assim, sem saber por onde começar. Ela inicia o serviço dela, de repente ela vai arrumar lá a parte de dentro da casa, a hora que ela vai ver, ela começou aquele serviço. Quando ela olha no relógio, já está na hora de ir para a cozinha, porque ela precisa começar a fazer o almoço, e aí ela já deixou o que ela começou a fazer ali no meio do caminho. Então, ela parou de fazer o que ela estava organizando lá dentro de casa e foi para a cozinha fazer o almoço. Chegou ali para fazer o almoço, não tem planejamento, não tem cardápio pronto. O que ela faz? Ela vai pegar alguma coisa que está ali já, que ela de repente pensou até já em fazer, descongelou a carne. Será que ela lembrou de descongelar a carne que precisava? Se ela não lembrou de descongelar a carne que precisava, ela vai ter que tirar uma carne que descongela mais rápido para dar tempo de fazer o almoço e não atrasar a programação. Aí fez o almoço, organizou a cozinha, em vez dela voltar para terminar o que ela estava fazendo lá dentro, ela vai ter que ir para a lavanderia. De repente é um dia que ela precisa lavar ou passar roupa. E aí o que ela faz? Aquele serviço que começou lá na parte de dentro vai ficar desse jeito que ela deixou, e ela vai começar a fazer as coisas de lavanderia. Correu, chegou o final do dia, o que aconteceu? Ela provavelmente não terminou de fazer nem o que precisava de lavanderia. Então, e ela sai da sua casa com aquela sensação de que ela fez um monte de coisa o dia inteiro e que ela não deu conta de terminar o que precisava. E aí você tem também a sensação de que ela não entregou para você um serviço como você gostaria. Aquela limpeza lá de dentro, pode ser que ela não esteja tão caprichosa, pode ser que ela não esteja exatamente como você gostaria. Por quê? Exatamente porque ela começou e não terminou. Ela iniciou uma tarefa, não finalizou aquela tarefa, foi correndo para fazer o almoço, fez o almoço ali sem também um planejamento. Ela fez com as coisas que tinham mais fácil para ela fazer, porque ela não tinha organização, ela não se planejou, ela vai fazer o que é mais rápido, porque ela já sabe que ela está com o serviço da casa atrasado. Então, fez um almoço rápido, foi de repente para a lavanderia, que era o que ela tinha programado para fazer à tarde, começou as atividades da lavanderia e de repente também não terminou, porque ela já finalizou o dia dela, ela precisa ir embora e ela acabou aí tarefas por fazer. Então, essa é a rotina, essa é a programação de uma empregada doméstica que não tem um planejamento. Isso daqui, eu vou falar para você, é ruim tanto para você como para ela, porque ela fica com a sensação de que o serviço dela, né, ela tá com muito serviço, ela tá sobrecarregada, e você fica com a sensação de que o serviço não está sendo bem feito. Não só a sensação, você realmente percebe e nota aí um serviço que não está sendo, né, um serviço caprichado, sem realmente os detalhes que você gostaria, ou sem começar ou terminar uma atividade que é importante aí para você. E quando eu falo dessa organização da empregada doméstica, é importante você pensar o seguinte: quando você fala em organização e limpeza, qual é a sua referência de organização e limpeza? Você tem uma referência. E quando a gente pensa na empregada doméstica, qual é a referência que a sua empregada doméstica tem de organização e de limpeza? Quando você pensa que essa referência que ela tem pode ser, de repente, de como ela foi criada, da casa onde ela mora,
Ou ela tem referências de trabalhos que ela, de outras casas que ela trabalhou? E se ela tem referência de outras casas que ela trabalhou, como que eram os hábitos, quais eram os costumes dessa casa onde ela trabalhava? Será que são os mesmos hábitos da sua família, da sua casa? Eu posso te afirmar que não eram os mesmos hábitos e que realmente é muito difícil quando a empregada doméstica não tem as referências que você gostaria, né, e que você está na expectativa que ela traga para dentro da sua casa, esse alinhamento ele não funciona. Ele não vai ter você não vai alcançar, né? E você não vai ter aí dentro da sua casa o que realmente você está esperando. Por quê? Quando você fala de referência, é importante você falar com a empregada doméstica como você gosta da limpeza, como você gosta da organização e mostrando para ela exemplos seus. Dá exemplo seu para sua empregada doméstica, mostra para ela ali como que você, de repente, aprendeu a essa organização, como que você gosta de uma limpeza. E se você não tem essa referência, se você também está buscando essa ajuda, aí sim a gente vai precisar conversar um pouco mais, a gente vai ter que trabalhar essa sua empregada doméstica com, de repente, um curso, algumas referências que tragam para ela um entendimento para ela entregar para você, sim, um serviço de qualidade, um serviço que você está buscando. E essa questão da referência, ela é importante eu falar para você, porque às vezes você está cobrando da sua empregada doméstica alguma coisa que ela realmente, como que ela vai te entregar se ela não sabe como que é? Como que ela vai te entregar se ela não tem referência do que você está buscando? Realmente não é fácil. Eu não vou falar para você que todas as empregadas domésticas funcionam depois que a gente tem essa conversa de imediato, nem todas. Umas pegam mais rápido, outras nem tanto, demoram um pouquinho mais. Umas são mais envolvidas, outras são mais descomprometidas. Como em qualquer profissão, como em qualquer outro trabalho, com as empregadas domésticas também acontece isso, tá? Mas existe sim, existe um jeito de você lidar com essas questões, existe um jeito de você ter ali um caminho, uma rota para seguir, que você vai ver se a sua empregada doméstica ela está precisando de uma orientação ou se ela realmente é descomprometida. Aí a gente, né, tem que fazendo todos os testes e seguindo todas essas rotas para você ter realmente certeza de como que ela é aí dentro da sua casa, tá bom? Então, só para a gente finalizar, referências, elas são importantes, elas não dá para você cobrar da sua empregada doméstica algo que de repente ela não conhece, né? E aí eu pergunto para você, quando você de repente estudou algum assunto que você xeretou lá na internet, de repente teve uma dica, ou que você conheceu aí uma técnica, de repente, que te ajudou em alguma coisa, e que você parou e pensou, nossa, como que eu nunca imaginei isso daqui? Como que eu nunca imaginei que isso poderia me ajudar tanto? Então, quando essa sensação que você tem de, nossa, como que eu nunca imaginei, como que eu nunca pensei nisso, a sua empregada doméstica também tem essa sensação quando ela percebe como que as técnicas e os métodos podem ajudá-la, tá? Isso vem de uma hora para outra? Não, isso não vem de uma hora para outra. Essas técnicas que ela vai aprender, esses métodos de limpeza, esse método de organização, ele vem com o tempo e ele vem com o interesse dela, sim, em buscar aprender coisas novas. Elas vão ser super interessadas? Nem todas. E aí sim, cabe a você ir mostrando para ela, cabe a você no seu papel de líder, no seu papel aí de patroa, trazer informações que ela talvez nunca tenha tido, né? Trazer para ela aí alguns ensinamentos mesmo
porque é isso que eu faço aqui com as minhas alunas e que dá resultado, onde elas vão aprendendo a técnica, onde elas vão aprendendo os métodos e a partir do momento que elas colocam isso em prática, elas vão colhendo realmente os frutos e os benefícios da organização e do planejamento que antes elas não tinham e que antes elas nem imaginavam que poderiam ter esse tipo de orientação para ajudá-las dentro do trabalho. E eu falo isso para você porque esse olhar para a empregada doméstica, ele é importante. Muitas vezes, se você é empresária, se você trabalha, né, em algum outro lugar, se você não está aí só dentro de casa, né? Se você tem aí uma equipe também que você lidera, que não é só a sua empregada doméstica, o seu liderado, o que que acontece? Você tem um olhar ali para aquela equipe que você tem um olhar de líder no sentido de você querer mostrar para eles e ensinar para eles e passar a sua experiência para eles crescerem, eles evoluírem, eles trazerem resultado para você, para a sua equipe, para a sua empresa. E dentro de casa não é diferente. Se você quer ter resultado com a sua empregada doméstica, você tem que olhar para ela como uma profissional. Você tem que olhar para ela como uma pessoa que está ali te ajudando e que, de repente, ela precisa, sim, de um olhar seu, de uma atenção sua diferente, porque ela não teve as mesmas oportunidades que muitos dos seus colaboradores de ter tido uma oportunidade de aprendizado mesmo. Então, as técnicas e os métodos, eles vêm para beneficiar. E quando ela entende isso, eu vou falar para você, as coisas dentro da sua casa vão mudar. É muito claro com o resultado que eu tenho com as minhas alunas, com as minhas empregadas domésticas aqui, né? Com as minhas alunas empregadas domésticas e também com as minhas alunas patroas, né? Porque quando você alinha as expectativas da empregada doméstica e da patroa, o resultado que você tem dentro de casa é completamente diferente, tá? Então, vamos fechar aqui. As técnicas e os métodos, eles fazem toda a diferença dentro da organização da sua empregada doméstica. Quando ela percebe que essas técnicas e esses métodos vão ajudá-la, ela começa a pôr em prática e que ela vai colhendo os resultados disso, é incrível a sensação que ela tem de, nossa, como que eu nunca pensei nisso. Exatamente quando você, né, conhece aí algum método, conhece alguma técnica que você fala, nossa, como que eu nunca pensei nisso e olha como isso me ajuda, tá bom? E quando eu falo de cronograma, eu pergunto para você, a sua empregada doméstica, ela segue um cronograma aí na sua casa? Esse cronograma foi ela que fez ou foi você? Se você fez um cronograma para ela e ela não segue, ela pode estar com medo de errar esse cronograma que você montou para ela. Ela pode estar com medo de não dar conta de seguir o seu cronograma. Ela pode estar com receio de falar com você, porque foi você que fez o cronograma dela, foi você que organizou esse cronograma. Então, ela fica com medo de falar com você, de que ela está com dúvida, de que ela não está dando conta. E aí, o que ela faz? Com receio, ela prefere deixar de lado e ela não segue. Eu tenho muitas patroas que eu converso e que falam, Fabi, poxa, mas a minha empregada doméstica, eu fiz lá um cronograma super bacana para ela, organizei, inclusive coloquei até os períodos, os horários para ela se organizar ali, fazer as atividades, e não funciona, ela não segue esse cronograma. E aí eu fico aqui pensando, será que ela já pensou, a patroa, que quando ela que monta o cronograma, o que acontece? Ela sabe quanto tempo a empregada doméstica demora para fazer cada atividade? Ela sabe qual atividade é mais difícil ou mais fácil para a empregada doméstica fazer? Ela sabe o que a empregada doméstica gosta, o que ela não gosta? O que será que a empregada doméstica não gosta que ela vai ficar, sabe, deixando ali, empurrando para fazer depois? Então,
é muito difícil quando você monta o cronograma da sua empregada doméstica, dela seguir e dar certo esse cronograma. Porque muitas vezes você pode colocar no mesmo dia, numa mesma atividade ali, né? No mesmo dia, desculpa, atividades que para elas são atividades difíceis de fazer, de repente passar roupa e de repente fazer a limpeza do banheiro, são duas atividades para ela que ela demora mais tempo. Então, se você coloca a faxina do banheiro no mesmo dia que ela vai passar a roupa, esse dia não vai funcionar. Então, quando eu falo que é ruim você montar esse cronograma, é por isso, porque quando a empregada doméstica, né, ela pensa e ela organiza as atividades dela, ela vai estar ali se organizando e pensando quais são as atividades que ela faz com mais facilidade, quais são as atividades que ela tem mais dificuldade, o que ela não gosta de fazer. E aqui vem a orientação. Ela precisa realmente pensar, ela tem que pôr no papel todas as atividades que ela faz, tudo que ela faz, o que é diário, o que é semanal, o que é quinzenal, o que é mensal. Põe no papel, olha para o papel, analisa aquelas atividades, e separa essas atividades ali por cômodos, né? Quando ela vai organizar e olhar o que ela faz, ela vai pensar em cada momento do dia dela, o que ela vai demorar mais, o que ela vai demorar menos, aonde ela gasta mais tempo para fazer alguma atividade, né? E ali sim, ela vai começar a organizar, ela vai começar a se planejar com essa organização de uma forma que ela está envolvida no processo, de uma forma que ela está comprometida com o que ela está fazendo. E aí sim, esse cronograma vai começar a funcionar. Ele vai começar a funcionar porque foi ela que pensou no cronograma, foi ela que organizou e foi ela que estava ali envolvida nesse projeto. Então, ela tem um comprometimento, ela se sente fazendo parte desse trabalho, ela se sente fazendo parte desse planejamento. E aí sim, as coisas começam a funcionar. E quando eu falo para você que ela precisa pensar, que ela precisa organizar, eu falo, Fabi, mas será que ela vai conseguir fazer isso? Será que vai dar certo? E eu falo para você, vai dar certo. Com as minhas alunas, eu oriento, eu não faço, presta atenção no que eu estou falando, eu não faço cronograma das minhas alunas, são elas que fazem, só que eu oriento, eu dou a rota, eu dou o caminho, eu mostro para elas como elas vão fazer esse cronograma. Eu tenho um módulo aí do meu curso que é só para isso. E a partir do momento que elas entendem como que ela monta, que elas entendem os benefícios que elas têm com relação a esse cronograma, e principalmente elas entendem aonde elas estão perdendo tempo, aonde que as atividades e algumas atitudes delas mesmo que estão roubando o tempo dela, como que elas começam a se organizar e como elas começam a enxergar o planejamento de uma forma diferente. Aí você vai falar, Fabi, ai, Fabi, mas eu acho que ela vai achar que é bobagem. Vai, e muitas acham, mas para que eu vou me planejar? Eu já faço meu serviço, eu dou conta do serviço. E aí, esse eu dou conta do serviço, ela não percebe que ela não é organizada. Essa falta de organização que você sente na sua casa é porque ela também não percebe. A empregada doméstica não tem essa percepção que você tem da falta de organização da rotina dela. E a partir do momento que eu mostro para ela, né, para as minhas alunas, como que elas estão desorganizadas e como elas podem se organizar, como existem atitudes delas que vão melhorar esse rendimento dela no dia a dia, é impressionante o resultado que eu tenho. Inclusive, dá uma olhada aqui no Insta, tem vários depoimentos de empregadas domésticas e de patroas falando de como a rotina na casa delas mudou e de como a organização ficou completamente diferente depois que a empregada doméstica começou a se planejar, começou a se organizar e segue esse cronograma, tá? Então, aqui é importante, é muito importante
você também entender que a falta de organização da sua empregada doméstica, às vezes, não é percebida por ela, tá? Então, cabe aqui, sim, uma conversa empática, um olhar diferente para ela, e aí mostrando aonde você gostaria que ela mudasse, o que não está legal aí que você gostaria que, né, que ela tivesse um olhar mais caprichado, que ela fizesse uma limpeza mais caprichada. Então, sim, é importante você pensar nesses pontos, é importante você conversar com a empregada doméstica e é importante ela perceber como isso atrapalha no serviço dela e como isso atrapalha na rotina dela mesmo. Se você simplesmente manda e ela obedece, ela não percebe o que ela está fazendo de errado, ela não percebe o que você gostaria de que fosse feito diferente. Então, o jeito de explicar e o jeito de falar é muito importante. A percepção dela sobre o trabalho dela, a importância do entregar um serviço diferenciado, a importância de ser caprichosa, vem com a percepção da profissão, da importância da profissão dela, da importância do trabalho dela dentro da sua casa. Se ela não se percebe como uma pessoa importante, importante que eu falo, sim, uma profissional importante, ela precisa se perceber como tal. E aí sim, a partir desse momento que você tem essa percepção, você entrega um serviço diferenciado. Pense em você. Se você tem um cliente que você tem que entregar um projeto para ele, enfim, um serviço para ele, que seja, e você está lá no seu trabalho, você ainda não finalizou aquele projeto, já deu o seu horário de ir embora, ele é um cliente muito importante para você, você vai embora? Você vai deixar aquele projeto pela metade? Eu acho que não. Eu acho que independente do horário, você vai entregar, porque é um compromisso seu com aquele seu cliente. E com a empregada doméstica, é a mesma coisa. Quando ela não se percebe como uma profissional importante, quando ela não se percebe, quando ela não tem a percepção de que o trabalho dela é importante para você, ela vai embora e deixa as coisas pelo meio do caminho. E sabe por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela não tem essa percepção de que você é o cliente dela e de que ela precisa entregar para você um serviço que foi contratado, um serviço que foi combinado. Então, sair aqui da nossa linha de raciocínio do cronograma, porque não adianta eu falar para você, se você impor as coisas para sua empregada doméstica sem ela realmente perceber a importância dela com relação ao trabalho, esse trabalho vai ser sempre ali. Sabe quando você vai fazendo as coisas sem pensar e que você vai ali levando do jeito que dá? É por isso que muitas empregadas domésticas não entregam o serviço como a gente gostaria, tá bom? Então, pensem nisso, a percepção da empregada doméstica com a relação ao trabalho dela é muito importante. E isso eu trabalho muito com as minhas alunas, isso eu trabalho muito com as minhas alunas empregadas domésticas, porque é o primeiro módulo que eu falo ali com elas. E quando elas têm essa percepção, elas já entram nos outros módulos com outra energia, com outra cabeça, com outra percepção. Inclusive, essa turma que eu estou dando aula agora em junho, foi muito bacana. Eu vou contar isso para vocês entenderem como que sim, existe essa percepção da empregada doméstica. Elas me agradecendo e falando, Fabi, eu realmente nunca imaginei que uma pessoa pudesse tirar o tempo dela e olhar para a empregada doméstica como você olha e nos mostrar, sim, a importância do nosso trabalho, como que nós somos profissionais, que não é só um trabalho que a gente faz, nós somos profissionais e que, sim, é importante, nós somos importantes aqui dentro da família que a gente trabalha. Então, quando ela tem essa percepção, esse olhar, a entrega dela é diferente, o comprometimento dela é diferente, a postura dela dentro da sua casa é diferente, tá bom? Então, quando eu falo para você que um cronograma que você pega da internet não funciona, é por isso. Não adianta você pegar um cronograma, um planejamento pronto da internet. Se você pega um planejamento pronto, o que vai acontecer?
ali a sua empregada doméstica não vai seguir, aquela programação não é a programação que vai dar certo para ela, e ela vai continuar desorganizada. Então, muitas vezes eu recebo sim mensagens de patroas me pedindo ajuda, falando, Fabi, mas eu puxei um cronograma excelente, um cronograma, nossa, que eu falei, é perfeito para minha casa. É perfeito para sua casa, mas é perfeito para sua empregada doméstica? Você chegou a perguntar e a trocar uma ideia com ela, o que você acha? Você acha que isso aqui vai dar certo? Pensar ali em como que ela vai se organizar com as tarefas do dia a dia dela. Então, isso daí é o mais importante. Por isso que eu volto a dizer, cronograma pronto não funciona. O cronograma só vai funcionar e as divisões das tarefas só vão funcionar para a sua empregada doméstica se for ela que fizer e se for ela que pensar em como que ela vai dividir esse planejamento e como ela vai fazer, na verdade, como ela vai dividir o cronograma e como ela vai fazer o planejamento dela. E aí eu vou te dar aqui uma dica que funciona muito bem e que dá um resultado incrível quando a empregada doméstica também pensa nessa organização do cronograma. Se a sua empregada doméstica faz a faxina da casa em um dia da semana, porque às vezes eu tenho, né? Lógico, você pode ter uma empregada doméstica que faz todo o serviço da casa, ou você pode ter uma empregada doméstica que faz um serviço, aí você tem duas funcionárias, elas se dividem, ou você tem uma mensalista e uma diarista, independente de como seja a organização na sua casa com os funcionários, pensa que os cômodos precisam ser divididos e as atividades, elas são programadas com esses cômodos divididos, tá? Se a sua empregada doméstica faz a faxina uma vez por semana e ela pega um dia para fazer a faxina na casa toda, a mensalista, tá? Não estou falando de diarista. A mensalista, ela faz a faxina da casa em um dia da semana, isso não vai dar certo. Eu já tive aqui por experiência própria e por experiência com as minhas alunas, que quando você divide a casa em cômodos e que na organização dela, no planejamento dela, ela vai dividir as faxinas por cômodos, isso dá muito mais resultado. Inclusive, na semana passada, um dos relatos que eu tive aqui de várias das minhas alunas foi exatamente isso. Elas falaram, Fabi, impressionante, depois que eu dividi, que eu pensei no meu cronograma e que eu coloquei em prática essa divisão e que eu começo uma atividade, eu termino aquela atividade e que eu não fico pensando no que eu tenho que fazer do dia seguinte, porque o dia seguinte é o dia seguinte, eu estou focada no dia de hoje. Como que o dia rendeu e como que elas estão saindo menos cansadas do trabalho. Então, olha que legal como é essa percepção e olha o retorno que você tem quando realmente a empregada doméstica ela vai pensar, ela vai dividir as atividades por cômodo, ela vai dividir as atividades pensando ali no que ela vai demorar mais, o que ela vai demorar menos, o que ela gosta mais, o que ela gosta menos, enfim, de fazer, mas que isso vai trazer um retorno sim para ela, que ela vai perceber como que ela está ganhando tempo e ela vai entregar um serviço diferente para você. Quando a faxina ela é feita por cômodos, um dia por semana, cada cômodo, a limpeza fica melhor, ela ela tem um olhar diferenciado para aquela limpeza que ela está fazendo e outra. Quando ela percebe que se ela mantém a casa ali mais organizada e limpa, a semana seguinte, quando ela for fazer a próxima limpeza, vai ser muito mais fácil para ela, porque é a faxina dela que vai estar sendo, é a limpeza dela que vai ser mais fácil de fazer, porque ela manteve a casa limpa, ela manteve a casa organizada, e na semana seguinte, aquele trabalho que ela teria com uma casa mais desorganizada, com uma casa mais suja, não tem. Se você tem diarista que faz a faxina e a sua empregada doméstica mantém,
também não tem problema. O cronograma dela vai seguir as atividades que ela separou, o cronograma dela vai ter todos os cômodos divididos também, porque ela precisa manter, por mais que a sua diarista vá uma vez por semana, que ela faça a faxina da casa, a empregada doméstica precisa manter a casa limpa. E quando ela mantém a casa limpa, inclusive na próxima semana, quando a sua diarista vier, ela vai estar também com uma melhor organização da sua empregada doméstica, e a faxina que a sua diarista vai fazer, de repente, pode ficar até melhor. E isso é importante da empregada doméstica perceber que ela precisa, sim, manter os cômodos limpos. Não é porque foi feita a faxina uma vez por semana que depois ela não vai precisar limpar. Manter o banheiro limpo, manter a sala limpa, isso tudo faz parte das atividades dela. E quando ela tem essa percepção, as coisas mudam e sim, ela coloca em prática toda esse pensamento da organização no papel e vai funcionar. Ela colocou o cronograma no papel, ela pensou, ela dividiu e ela começou a pôr em prática esse cronograma. E você está percebendo que não está funcionando, aí vale você parar e analisar. Será que a sua casa é uma casa muito grande e realmente a sua empregada doméstica não está dando conta de fazer todo o serviço? Será que é uma família muito grande e realmente a sua empregada doméstica não está dando conta do serviço para todo mundo? E aí cabe sim a você ter esse olhar e essa percepção de que ou é muito serviço realmente para uma pessoa fazer, ou se é essa falta de organização. E com essa organização melhorou o serviço, agora ela está conseguindo dar conta aí de entregar do jeito que você gostaria. Outra coisa que vale a pena pensar, por que ela não está dando conta aí do serviço da sua casa? Ela tem experiência? Como é essa experiência dela? Então, toda essa bagagem que ela traz junto com ela aí para dentro da sua casa fazem a diferença. E como que tá também? Uma outra coisa que influencia na produtividade dela é como que é o ambiente de trabalho aí? É um ambiente que ela está feliz? É um ambiente que ela se sente segura? É um ambiente que ela está feliz de trabalhar aí dentro da sua casa? E isso também influencia na produtividade, porque pensa você está trabalhando num lugar que o ambiente não é legal, que os seus colegas de trabalho não são legais, que você não está feliz, que você já acorda, sabe, falando, puxa vida, vou ter que levantar para ir para aquele ambiente. Então, com a empregada doméstica acontece a mesma coisa. Se ela não está feliz, se ela não está satisfeita e se ela não se sente fazendo parte daquele ambiente de trabalho, por que ela vai se esforçar para te entregar um serviço diferenciado? De repente ela está ali porque ela realmente precisa daquele trabalho, mas ela é uma pessoa que você gosta, ela é uma pessoa que você confia, você quer dar uma oportunidade para ela, então vai conversar com ela, faça ela perceber que ela é importante dentro da sua casa, que ela é importante para aquele ambiente do trabalho que é do ambiente de trabalho dela, que aquele ambiente do trabalho dela é importante porque é o seu lar também. Dentro do seu lar, você quer ter um ambiente leve, você quer ter pessoas felizes, você quer ter pessoas que tragam harmonia para dentro da sua casa. Então, isso é um conjunto, e é um conjunto que você vai ter que pensar, que você vai ter que se organizar com ela, com a sua empregada doméstica, porque você estando em parceria com ela e você estando organizada com ela, é que vai dar certo esse planejamento, é que vai dar certo a organização. Então, essa falta de organização da sua empregada doméstica, ela pode estar vindo de vários lugares, né? Eu já falei com você aí de referência, já falei com você de falta de organização, já falei com você com relação a planejamentos, né? A percepção dela, do trabalho dela como pessoa, como profissional. E quando eu falo de experiência também, é importante você não esquecer que experiências que ela já teve em outros lugares
podem estar trazendo para ela, para a sua casa, uma expectativa que não é a que você está buscando. E sim, se você tem um ideal de ter uma empregada doméstica que seja aí o seu braço direito, você precisa ser uma líder. Chefe não tem braço direito. Então, a partir do momento que você tem uma gestão bacana junto com a sua empregada doméstica, que você tem um olhar diferente para ela e que você traz ela para junto de você, né? Que você mostra para ela que o ambiente ali é um ambiente bacana, que você traz esse ambiente bacana para ela, que você traz segurança para ela dentro do seu lar, aí sim, você vai ter um lar com uma pessoa bacana te apoiando, com uma pessoa bacana junto de você, sendo a sua parceira, porque o que a gente busca, né, das nossas funcionárias é essa parceria, porque você trabalha fora, ou mesmo se você não trabalha fora, você, né, tá em casa mais tempo, o que você quer? Você quer uma pessoa que traga ali tranquilidade para dentro da sua casa. Se você tem mais de uma funcionária dentro de casa, alinhe as expectativas delas, não deixe que o ambiente de trabalho seja ruim nem para uma nem para outra, seja imparcial, tá? É importante você não tomar partido de ninguém, porque aí sim você vai mostrar ali como as coisas funcionam, você vai mostrar para elas que a organização das tarefas é muito importante, que uma ajuda a outra e que se uma de repente não fez uma tarefa, atrapalha na tarefa da outra, né? Vai vindo como uma carreira aí de uma não faz, aí atrapalha no que a outra está fazendo, e quando elas são parceiras, que elas se veem como realmente ali companheiras de trabalho, as coisas funcionam. E isso vale também para você e para ela. Não estou falando que você vai ficar dedicando um super tempo seu para ficar passando coisa para ela, não, pelo contrário. É muito mais eficaz a qualidade do que você passa para ela do que o tempo que você fica perto dela. Inclusive, você não ficar o tempo todo ao lado dela, né? Eu não digo nem monitorando, mas que você dê liberdade para ela fazer as coisas sozinhas e que ela tenha autonomia de tomar algumas atitudes e andar sozinha aí sem você orientar e sem você ficar tendo que dar passando, né, o que ela vai fazer hoje, o que ela vai fazer amanhã. Mostra para ela que ela é capaz, mostra para ela que ela sabe fazer e mostra para ela que ela tem sim capacidade de ser aí uma ótima profissional e que ela vai entregar para você um serviço diferenciado. Bom, que eu ia falar de cronograma é isso, não é só o cronograma que funciona, essa percepção dela é importante. A gente mandar a empregada doméstica fazer alguma coisa e ela não percebe o porquê que ela está fazendo aquilo, ela vai ser uma maquininha, fazendo exatamente o que você pede, mas sem ter a noção de que se ela entende o porquê de fazer uma limpeza mais detalhada, o porquê de manter as coisas no lugar, não tire as coisas do lugar, por que você gosta, né, que sei lá, o sal seja guardado ali naquele lugarzinho, por que você gosta que os seus cremes estejam nessa posição. Ela precisa perceber, ela precisa entender, porque se ela não percebe, se ela não entende, ela vai virar assim, uma robozinha, a robozinha não pensa, a robozinha faz exatamente aquilo que ela foi mandada e sem entender o porquê, às vezes não, as coisas não funcionam dentro da sua casa e é por isso que eu te falo. Tenha esse olhar diferenciado para a sua empregada doméstica. Nem sempre as coisas funcionam como a gente gostaria, mas com um pouquinho de paciência e com uma comunicação, claro, uma boa comunicação, e você deixando ela falar com você o que ela está pensando, trazer as ideias dela, de repente você dá liberdade para ela conversar um pouquinho mais e trazer algumas criatividades, a proatividade para dentro da sua casa, ela vai também se sentir mais segura, ela vai se sentir mais confiante, tá bom?